Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Muito bem, senhoras e senhores, estamos chegando agora pelo horário de Brasília, 3 horas 2 minutos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um capítulo vivo deste reality que destinou 10 mil humildes reais em maio de 2020, lá no calor da pandemia, para a Bolsa de Valores. Desde então, o tempo passa, a torcida brasileira. Já fizemos 2 anos de projeto e estes 10 mil ainda não traduzem todo o racional e a solidez da estratégia que deveria abarcar essa quantia. Somos R$ 8.950. Mas se você que acompanha o dia a dia aqui do nosso projeto sabe muito bem por que está assim. Definitivamente, nos últimos 2 anos, racionalidade não foi a palavra do mercado. E o nosso gestor costuma ser racional. É ou não é, Carlos Castrucci? Seja bem-vindo, boa tarde. Fala, Léo, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui. Racionalidade não tem sido o nome do jogo aí nos últimos períodos, né? Tava até brincando com o pessoal, eu falei, tô cansado de levar notícia ruim pro pessoal, né? Toda quinta-feira eu tô lá pra trazer notícia ruim, mas, de novo, né? O racional que eu reforço sempre, tem que ter paciência, saber o que você tá comprando, o preço que você tá pagando e o valor que você tá levando, né? Porque uma hora esse preço e esse valor vão chegar em um consenso aí, então a gente tem que esperar, não tem jeito. É isso. Convergência entre preço e valor. E paciência é o maior dos prêmios para quem pode esperar e calibrou adequadamente o horizonte de investimento. O papo já tá ficando bom. Vamos com os destaques de hoje e a gente aprofunda. Você vai entender o que aconteceu nesses últimos 15 dias, porque com o Corpus Christi da semana passada a gente não visitou vocês. A gente vai falar da maior alta neste conjunto, Eletrobras. Eletrobras? Sim, tá na nossa carteira. Você vai entender por quê. Vamos falar também de CBA, alumínio na veia e 30% de queda acumulada nos últimos 15 dias. Ih, rapaz, recessão com R maiúsculo e preço das commodities sendo corrigidos? Ou um pouco de esperneio do mercado? Você vai saber dos destaques dos Estados Unidos, da Europa, da China, das commodities e, no caso do Brasil, o risco fiscal iminente, assim como os ruídos políticos e da Petrobras, que tem agitado a vida do investidor no curto prazo e como tem. Você sabe também qual é a nova parcela e desenho da carteira, as atualizações da estratégia de investimento e como está a nossa alocação. Senhoras e senhores, é imperdível. Está no ar mais um capítulo de Os 10 Mil Deles. Este é o podcast Os 10 Mil Deles. Um reality que faz o seu tempo render. Carteira de notícias. Muito bem, vamos lá então falar de algumas das notícias que movimentaram esses últimos 15 dias. Claro que dando prioridade para aquelas que ainda mantêm relevância alta, não sem antes eu pagar aqui um destaque urgente, painel Mover Pro. Você falou de boas notícias, na verdade de más notícias, essa me parece uma boa notícia. O OPEP+ vai confirmar aumento de produção em 648 mil barris por dia de petróleo a partir do mês de agosto, dizem fontes a Reuters. A OPEP vai se reunir na semana que vem para definir a produção do mês de número 8 e a gente vê então essa perspectiva de um aumento na produção. O que está acontecendo com o petróleo no momento? Nós temos o petróleo Brent na faixa dos $110 com 58 centavos. É uma queda tímida que não me parece refletir efetivamente esse aumento de produção. E o petróleo WTI recuando 1,29% com o barril cotado a $104 com 82 centavos. Também me parece uma queda tímida. Convenhamos que essa projeção que a gente acaba de trazer é para agosto e a ser decidida, definida, publicada, oficializada só na semana que vem. Talvez, é uma hipótese, por isso que a digestão não tenha sido tão imediata, mas já é uma perspectiva. Eu lembro que aqui são fontes, ok? Não é informação oficial, são fontes que pedem sigilo à agência Reuters. Já é o gancho perfeito para a gente falar um pouquinho de commodities. E temperos para isso não faltam, Carlos. De um lado você tem os vai e vens dos temores de recessão. Foi muito legal o nosso episódio passado, em que você lembrou os nossos investidores. Não é sobre os fatos, é sobre a maneira como o mercado reage ou percebe os fatos. A recessão mudou alguma coisa tão estruturalmente para se falar em recessão com todas as letras maiúsculas? Ou basicamente aquilo que já era esperado começou a rolar?
a guerra está mantida, as políticas monetárias estão elevando os juros, ainda que o Fed tenha feito isso de uma maneira mais dura, mas substancialmente, o que mudou de uma maneira tão estrutural? Rigorosamente nada, a ponto sim de caótico. E você tem, no entanto, em alguns dias o mercado mais ressabiado, com uma perspectiva de recessão. Com isso, o preço das commodities tem sofrido. Até me parece o gancho para explicar porque que CBA caiu 30% ao longo dos últimos 15 dias. E aí você fica à vontade para comentar o petróleo também, Carlos. Perfeito, Léo. Vou tentar organizar as ideias aqui, mas até eu estava pensando nisso ontem, né? Essa questão da troca de narrativa. Eu fiz até essa lembrança do último episódio, que se você reparar o pregão de ontem, né? O pregão de ontem, quando a gente acordou ali no pré-mercado, a gente via o Ibovespa Futuro caindo mais de 2%, a gente via a S&P caindo mais de 2%, ou próximo a 2% também, ou seja, quedas relevantes no mercado, um estresse com a narrativa da queda, da potencial desaceleração econômica, né? Só que junto com a queda das bolsas, a gente estava vendo queda nas treasuries, queda nos DIs, e aí é justamente essa questão que a gente fala de troca de narrativa, né? Então, o medo de recessão estava causando uma queda nas bolsas, que estava também causando uma queda nos juros, e a queda nos juros e nos preços das commodities que acabam impactando a inflação trouxeram uma perspectiva de que a gente possa não ter que subir tanto os juros lá na frente, e com isso as bolsas melhoraram de humor e terminaram, as bolsas americanas, se eu não me engano, no positivo no final do dia. Ou seja, dentro de um mesmo dia, com os mesmos fatos, a narrativa vai mudando de acordo com o humor do mercado, sem nenhuma explicação clara, né? E essa é a toada que a gente está vendo nos movimentos de mercado hoje em dia, ainda mais quando a gente vê um VIX acima de 30, né? Então, a volatilidade e a incerteza continuam muito grandes, e a bolsa, as bolsas de uma forma geral, vão continuar com esses movimentos erráticos enquanto a gente não souber efetivamente o que vai acontecer, né? Vai vir a recessão ou não vai vir? Quando que vai parar o ciclo de aumento de juros lá fora? Conflito Rússia-Ucrânia vai acabar ou não vai? Commodities para baixo ou para cima, né? Tá tudo muito volátil. A gente vai ter um canal ali de umas duas bandas, né? Um suporte e uma resistência, que bolsas, commodities, dólar e juros estão negociando hoje em dia. Claro que tudo com um pouco de tendência descendente, porque depende de atividade e inflação baixa, e com uma tendência ascendente, porque depende, joga de acordo com a inflação e com um pouco crescimento. Mas então, assim, eu acho que a primeira mensagem que eu trago aqui, Léo, não sei se você quer complementar alguma coisa, é com relação a essa... o tamanho da incerteza que a gente tem hoje em dia, né? Acho que é o melhor resumo, a melhor síntese que você pode trazer, e é por isso que uma estratégia assentada em fundamentos, ela tende a ser mais castigada, embora o Carlos esteja já com algum tempo de desenvolvimento, com uma ferramenta estatística que busca atenuar quedas ou potencializar ganhos. É um jeito de você complementar a estratégia fundamentalista que visa médio e longo prazo, ao lembrar que para chegar no médio e longo prazo você vivencia um conjunto de curtos prazos. Agora, aproveitando ainda o gancho da percepção do mercado, deixa eu até quebrar um pouco aqui o eixo e falar da maior alta e maior baixa, né? A maior baixa foi CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, e você já, nesse racional, contemplou por que esse risco de recessão, percepção e algumas commodities tendo o preço corrigido. A maior alta foi a Eletrobras, então vamos aos poucos. Eletrobras entrou na nossa carteira. Quero saber em que momento isso aconteceu, porque me parece que a alta até tenha sido maior no acumulado das últimas 15 semanas. Mas para nossa carteira foi 3,7% de ganho. O Carlos então não conseguiu surfar, me parece, o movimento inteiro de alta, mas decidiu entrar. E decidiu entrar porque entende que o potencial de valor está destravado e vem muita coisa boa de médio prazo? Perfeito, Léo. Eu vou falar primeiro de Eletrobras, depois a gente pode até falar um pouquinho do cenário de commodities para explicar a CBA. Boa. Mas a Eletrobras, ela entrou na carteira num dia que eu não pretendia não trabalhar, mas acabei trabalhando, que foi na emenda de feriado ali na sexta-feira, né? Porque, bom, a gente já falou um pouco sobre a Eletrobras aqui, não sei se foi no último episódio ou há 2 episódios atrás, do cenário para a Eletrobras pós-privatização, e principalmente nesse cenário de incerteza econômica, né? Falando no cenário de incerteza econômica no país, primeiro a Eletrobras atua com energia, né? Ela tem as melhores geradoras de energia hídrica do país, né? Um principal player de geração de energia e o maior player de transmissão de energia.
isso por si só, né, se você considera uma empresa tirando o fator estatal, já é uma indústria atrativa para se olhar em momentos como esse, porque demanda é resiliente, né, é um setor que ele é defensivo, ele não é cíclico, principalmente transmissão de energia, e que tem os seus contratos, na grande maioria dos casos, quando a gente fala de transmissão, ajustados pela inflação, né? Então você tem uma proteção contra a inflação. E além de tudo isso, o setor elétrico, de uma forma geral, vem sendo penalizado bastante nos últimos anos, então negociam a múltiplos relativamente baixos. Então esse é o primeiro ponto. Para a composição de portfólio, uma empresa ligada ao setor elétrico já é bastante interessante. Aí quando você soma a esses fatores a efetivação da privatização da Eletrobras, né, onde ela vai ter aquela capacidade de reduzir custos de forma relevante, ganhar eficiência operacional, sair do regime de cotas de várias das suas concessões para o regime de concessão mesmo, e começar a monetizar esses ativos que antes não monetizavam para a companhia. Quando você pega esse fator combinado ali a médio e longo prazo, ela se torna uma posição bastante atrativa na minha visão, porque além de atuar num setor defensivo, sem precisar investir massivamente, né, para expandir receita, ela vai conseguir expandir receita, reduzir custo, e isso vai trazer um efeito multiplicador no seu lucro. Então o crescimento potencial de lucro da Eletrobras daqui para frente, ele é bastante relevante. Claro, tem todos os riscos que têm que ser analisados da tese, a questão dos passivos contingenciais que são grandes lá, a dificuldade de fazer corte de pessoas ou corte de qualquer coisa que seja, mas o cenário é bastante atrativo. E aí, desde a privatização, eu já estava olhando com carinho a empresa, né? E quando deu o sinal na minha ferramenta, que foi na sexta-feira, aí eu comprei a Eletrobras para compor o portfólio. Perfeito. E cabe aqui um complemento de que, ainda que, a exemplo do que as pesquisas sugerem, o ex-presidente Lula retorna ao Palácio do Planalto e ensaia um movimento de readquirir papéis da Eletrobras para retomar o controle, ou a maior parte do controle acionário da companhia, para além disso se traduzir num profundo desembolso de recursos, o estatuto da privatização deixa muito claro quais são os rumos que a Eletrobras deve seguir. Isso está previsto rigorosamente em lei. Então, mesmo que o governo volte a adquirir controle acionário majoritário, terá que cumprir ou então dar um jeito de formalmente revogar o estatuto e as bases nas quais se apoiaram todos os movimentos de privatização. O que mostra que é muito mais bravata mesmo do que factível do ponto de vista prático. Carlos, vamos falar então de CBA. E aí você fica à vontade para aprofundar. Queda de 30% nos papéis. Perfeito, Léo. Só para complementar essa questão de Eletrobras, exatamente assim, se o Lula ganhar a eleição e quiser levar meus papéis de Eletrobras, eu deixo, porque é pelo dobro, né? Ganhar 100% em 6 meses, para mim, tá ótimo, até aumenta a minha posição, né? Mas, brincadeira à parte, assim, é só se quebrar a lei, né, para conseguir fazer algo que seja prejudicial aos acionistas, né, porque é muito difícil, e mesmo quebrar a lei é muito impopular, porque quantas milhões de pessoas será que não colocaram seus recursos do FGTS na Eletrobras? Exato, e aí, você vai dar calote nos trabalhadores, né, vai sumir com esse dinheiro do FGTS? Então foi muito bem feito, assim, em todos os aspectos, a privatização da Eletrobras, na minha visão, foi muito bem executada, muito bem amarrada para evitar qualquer passo para trás. Então, eu acredito que esse risco, assim, o risco sempre existe, né? Mas a probabilidade de acontecer é descartável, eu diria, né? Então, esse que é a grande questão. Falando de CBA, né? E aí vem a questão e de commodities de uma forma geral. Aí vem uma tecla que a gente vem batendo aqui no programa há algum tempo e que eu acredito que esse episódio ele vai ser muito, muito legal para a gente discorrer sobre ela, que é o seguinte, quando a gente viu a eclosão ali do conflito, da invasão da Rússia à Ucrânia, o que a gente viu foi um movimento onde todas as commodities subiram, né? Porque vai ter restrição de oferta de uma forma geral, problemas nas cadeias de suprimento. Isso vai pressionar o preço das commodities, ou seja, olharam só o lado da oferta e com isso tudo subiu. Só que o que não foi levado em consideração é que cada commodity tem a sua peculiaridade no lado da demanda. Então, por exemplo, quando você fala de alimento, você pode estar com nenhum cenário de expansão econômica ou retração econômica, todo mundo precisa comer. É claro que vai oscilar um pouco o que as pessoas vão comer, o quanto vão comer, claro. Vai, mas é muito pouco.
quando a gente fala de petróleo, de energia, ele tem o componente de atividade? Tem, e é maior do que o de alimentos, mas mesmo assim ainda é um bem muito essencial, que depende, o dia a dia das pessoas depende disso, né? Do petróleo, de derivados de petróleo. Então tem o componente de atividade? Tem, mas não é tão relevante. É relevante, mas não tanto. E aí você olha para a terceira cadeia de commodities aqui que eu vou separar, que são as commodities ligadas à atividade diretamente. Então a gente está falando de metais, principalmente, de metais básicos. Isso é muito dependente de atividade. Se você pegar, por exemplo, a consumo de aço, 50% do consumo global de aço é indústria de construção e infraestrutura, mais 25% ou 30% é indústria automotiva. Então, se a gente vê uma desaceleração econômica global, essas commodities, por mais que elas estejam com problema de oferta, o problema de demanda vai ser muito maior que o problema de oferta. Então, mesmo com as restrições globais de oferta de commodities, se a gente vê uma economia desacelerando, a gente entrando numa retração econômica global, a gente vai ver commodities metálicas sofrendo, porque a demanda pode ser reduzida drasticamente. E isso foi o que aconteceu com a cotação de CBA, o que a gente está vendo no minério de ferro, que caiu ali nessas 2 semanas mais de $30, caiu de mais de 140 para 111, mais ou menos. Então, assim, esse é o cuidado que eu digo que as pessoas têm que ter na hora de escolher as empresas de commodities às quais vão se expor, né? Porque um cenário de retração econômica realmente ele é prejudicial para as commodities que são dependentes de atividade. E essa distinção começa a aparecer a partir do momento, eu acredito que é o momento atual, onde as pessoas param de se preocupar só com inflação e depois a gente vai entrar na discussão de um quadro que eu separei aqui junto com o Léo. As pessoas vão sair estão saindo, né, a princípio, o mercado do foco na inflação para o foco no crescimento, na desaceleração econômica. E aí, com essa mudança de foco, mudam também as mudanças entre... Eu vou olhar só a questão de oferta das commodities, ou vou olhar oferta e demanda, né? E nesse caso, acho que o olho está passando a olhar a demanda também, e por isso a gente está vendo essa desaceleração, mas eu acredito que, para fechar o racional, né? CBA, assim, o movimento foi exagerado, tá? Não é para cair 30%, para voltar para o patamar de R$10, porque... Pô, a commodity piorou, mas o alumínio tá $2.500 ainda. $2.500, a CBA vale muito mais do que vale hoje. E a cadeia de alumínio ela tem algumas peculiaridades diferentes, por exemplo, da cadeia de aço, que tornam a CBA com uma condição de competição muito, muito peculiar no ponto de vista global. Olha, nesse momento em que a gente fala, o Dow Jones está caindo 0,30%, o S&P praticamente no 0 a 0 e o Nasdaq ainda avançando 0,52%. Mas o Ibovespa acaba de tocar mínima intradiária, 97.970 pontos. É um recuo de 1,56%. Eu estou de olho na composição do índice. Local Web é o destaque positivo, avança 9% a R$ 6,05. 9%. Você vê que tem algumas porradas. Ok, pode ser um repique de curto prazo apenas, mas também pode ser um reconhecimento do mercado com uma mera funcionalidade de que a porrada foi desproporcional e alguma coisa tem que voltar rápido. Carlos bate muito nessa tecla aqui. Mesmo Magalu, está subindo 4,5%, BRF 6%. Na ponta oposta, olha o que está acontecendo com, por exemplo, os papéis aqui SLCE3, ou SLCE3, da SLC Agrícola. Um recuo de 6,14%. Uzi Minas, Gerdau, que mais, ó? Do Quarteto de Ferro caindo 4,5%, Suzano caindo 4,14%. Algum ponto em comum aqui? É tudo commodity, né, Carlos? É tudo commodity. São modelos de negócio que estão expostos a commodity. Petrobras não está vivendo um bom dia também, queda de 2,7%. Enfim, a gente vê essa fotografia. Agora, eu encaminhei para o nosso glorioso André Luiz aqui uma arte que o Carlos tinha separado. E a gente vai já encher tela com ela. Carlos, fica à vontade. Você está vendo uma certa transição, rotation de estratégia, que essa arte aí ajuda a explicar. Perfeito, Léo. Eu estava lendo essa semana o material da Bridgewater, que é a gestora do Ray Dalio, né? É um texto bastante extenso, assim, que vale a leitura, vale procurar. Eu até vou procurar o nome aqui certinho para passar para os ouvintes aqui. Mas esse quadro eu extraí desse texto, onde ele discorre sobre muitos fatores, e um que chama atenção e que eu vou colocar aqui uma ênfase antes de entrar no quadro, é para não utilizar correlação entre classes de ativos dos últimos 10 anos
como referência para projetar lá para frente, tá? Porque as correlações entre os ativos elas mudam de acordo com o cenário que a gente vive, com o cenário potencial que a gente está entrando de estagflação ou de inflação ou de falta de crescimento. É diferente do que a gente viveu nos últimos 10, 20 anos, então a correlação entre os ativos mudam, tá? Aí, se quiser até encher a tela com o quadrinho ali. Olha aí, ó. Assim, o que é esse quadro, né, para você entender Please, translate, please. Bom, se você olhando as colunas, né, você tem uma coluna de crescimento, que é o growth, de crescimento de PIB, growth, e inflation, que é a inflação. Tá. Então a gente tem essas duas colunas ali. E no eixo Y ali, a gente tem... Não, é um gestor fundamentalista mesmo, né? Eu sou engenheiro, né? Às vezes pode a palavra em português, eu sei a palavra gráfica. Mas no canto esquerdo aqui você tem rising e falling, é isso? Isso. Então o que quer dizer esse gráfico, né? Antes da gente entrar no mérito dele. Então, na coluna da esquerda, a gente está falando de crescimento. E aí pode ser ou crescimento acelerando, né? Então rising ou falling, ou crescimento caindo. E na coluna da direita a gente está falando de um cenário de inflação, rising e falling, entendeu? Então por isso são 4 quadrantes ali. E ali embaixo a gente tem a questão do prêmio de risco e a taxa de desconto dos ativos, que é como se fosse o risco que não é diversificável. Ou seja, quando isso muda, tudo cai, né? E quando a gente vê o movimento do mercado nesse ano, o que aconteceu até agora foi justamente um aumento na taxa de desconto, porque as treasuries subiram muito, né? A gente viu treasuries saindo ali na casa de 1,5 quase, menos de 2, para quase 3,5, 3,30, dependendo do dia. Então, até agora, a queda nos ativos que a gente viu de uma forma geral, ex-commodities, né, que acabaram tendo suas peculiaridades, vieram principalmente do beta, né, que é o risco não diversificável, ou seja, tudo caiu junto. Só que olhando lá para frente, né, quando você tira o beta e olha para o alfa, né, aí a gente entra nesses quadrinhos aqui que eu quero, que foi o que o pessoal da Bridgewater trouxe e que vale a gente ter como referência até para conseguir desenhar o seu portfólio de acordo com o cenário que você enxerga, né? Sim. E aí uma coisa que ele fala bastante que vale destacar aqui é o seguinte, entender qual que é o foco, qual que é o principal driver que a gente fala das perspectivas do mercado, né? Então o mercado está olhando mais para crescimento ou está olhando mais para inflação? Esse é o primeiro ponto. E dado isso, o que está acontecendo com essa variável que é o foco do mercado, né? Então, se a inflação está crescendo ou está caindo? Se é crescimento está crescendo ou está caindo? Porque de acordo com onde está o foco e o que está acontecendo com isso, você pode ver os ativos que performam melhor nesse quadrinho, né? Então, pegar até meados de 2021, vou pegar, que foi ali quando as bolsas americanas atingiram quase a máxima, né? Tá. Qual que era o quadro que era o foco? Crescimento acelerando. Sim. Então, o que estava performando bem? Ações, equities, né? E commodities do ponto de vista global, né? Sim. A partir do momento que a gente migrou para o quadro onde o foco era inflação e inflação acelerando, o que performa bem? Commodities, que foi o que a gente está vendo até agora, tem visto até agora e continua vendo. Só que existe uma grande chance da gente estar transitando para um cenário onde o foco dos investidores esteja na crescimento desacelerando. E aí commodities e equities não é um bom cenário para nenhum dos dois. Mas como a gente tem inflação ainda alta, dependendo do foco do mercado, commodities ainda se beneficiam. Mas, de novo, commodities que não estão relacionadas com atividade, commodities que têm a sua demanda mais perene, né? Então, eu acredito que esse quadro ele ajuda bastante a gente a entender como que as classes de ativo performam, dependendo de cada um desses cenários, né? E conseguem ajudar a gente a alocar o nosso patrimônio, né? Interessante. E aí tem uma diferença que a gente tem que fazer sempre, né? Porque isso aqui a gente está falando do ponto de vista global, mas a gente tem que ver também do ponto de vista local, né? Então, quando a gente fala do ponto de vista global, a gente tá com esse risco grande de estagflação, né? Que a gente fala, mas o mercado brasileiro ele está bem melhor posicionado, né? Porque o ciclo de alta de juros já foi, a gente tem uma possibilidade maior de começar a ver uma retração na inflação. Se a gente realmente entrar no modo
a tensão no crescimento desacelerando, as commodities podem realmente arrefecer. Isso é positivo para a inflação, principalmente aqui no país, né? A gente é muito sensível a preço de commodities. A gente pode ver a nossa... com isso, assim, com a inflação cedendo, nossa taxa de juros entrando num ciclo já de redução, né, das taxas de juros aqui no país e crescimento andando, né? Então, assim, esse é um panorama geral que eu trouxe, cada um desenha o seu cenário, né? Mas para mim, eu acredito que a gente pode entrar nesse cenário onde lá fora vai ser muito ruim para equities, né? Muito ruim, assim, ruim para equities, dependendo do país, muito ruim. Commodities, pode ser que as commodities ligadas à atividade já tenham passado o seu boom, ainda mais se a China não mostrar sinais de recuperação nos próximos meses ou trimestres, conforme se esperava. E, em contrapartida, quando a gente olha em Brasil, a gente pode já entrar num cenário, talvez, de inflação começando a desacelerar e com crescimento, quem sabe, voltando a acelerar. Então, o cenário para o Brasil acaba sendo um pouquinho diferente do que é lá fora, só que, de novo, né, enquanto o fluxo continuar ruim lá fora, enquanto não estancarem as perdas lá fora, dificilmente vai entrar dinheiro aqui e aí a bolsa acaba ficando comprimida, enquanto não houverem sinais claros demais para serem ignorados de uma melhora no país. Carlos, voltando para a arte aqui, eu vou pedir para o André encher tela de novo para que ela fique conceitualmente ainda mais clara. A gente tem duas colunas, uma de crescimento, são empresas de crescimento ou perspectiva de crescimento econômico? Economia, a gente economia global. Crescimento econômico ou local, de um país se eu quiser falar, ou mundial. Global. Isso. E aí a coluna da inflação, que dispensa apresentações. E nós temos a linha do rising e do falling. Esse rising e falling, essa alta ou essa baixa, gira em torno do quê? Então, eu vou separar os 4 quadrantes para facilitar, Tá. né? O que é o quadrante da esquerda de cima? Tá. Ele é crescimento subindo. Perfeito. O que é o quadrante de baixo da esquerda? É o crescimento caindo. O quadrante da direita de cima é a inflação subindo. O quadrante de baixo da direita é a inflação caindo. Entendeu? E aí, assim, a gente vê que a inflação está subindo e o crescimento começa a ameaçar da queda. Isso. Aí a gente faria um mix de alguns quadrantes aí, não? Faz um mix, porque o grande ponto que ele cita lá, além dessa informação que eu já acho relevante de uma forma geral, o quadrinho é aonde está o foco do mercado, né? Então o foco do mercado está na inflação. Até agora, nesses primeiros 6 meses, está em inflação. Mas pode ser que o foco do mercado global esteja transitando para crescimento desacelerando. Então muda o jogo, entendeu? E mudando esse jogo, mas isso que é o mais louco, né? E que até eu fico tentando trabalhar na minha mente se não é um pouco de wishful thinking, né? Que a gente fala. Porque o cenário global transitando para quadro de baixo da esquerda, ou seja, crescimento caindo, você tende a ter um arrefecimento das commodities. Só que aqui a gente já está com um ciclo de um ciclo de juros no patamar bastante elevado, já num ponto contracionista, e uma queda nas commodities, que seria uma consequência do crescimento, do foco no crescimento desacelerando lá fora, pode ser potencialmente positivo para a inflação brasileira. E a gente poderia entrar no Brasil no quadro da direita de baixo, entendeu? Então, é uma equação ali que não é simples, né? E é claro que quando a gente analisa essas coisas, é justamente para você não focar em uma coisa só, em um quadrante só, mas entender quais são as variáveis que estão no cenário, quais que são as mais prováveis e só, assim, apostar, praticamente nos 4 quadrantes, só que com pesos diferentes. Perfeito. Entendeu? Que acho que no fundo é isso, é você olhar para essa arte e dedicar a cada quadrante um valor, uma porcentagem, um valor percentual para fechar em 100. Quer dizer, quais são as probabilidades e pelas evidências que se tem e sentimento do mercado, qual dos quadrantes tem maior peso. Não com a inocência de circular apenas um quadrante, mas com a complexidade de você coordenar esses diferentes quadrantes e traduzir isso numa estratégia de investimento. Indo para esse último campo específico, como é que a gente traduz isso na prática para a montagem de uma carteira? Bom, na prática, o que a gente tem que fazer... isso aqui a gente está falando até... vou fazer esse parênteses, né? De uma carteira completa. A gente não está falando de uma carteira de ações especificamente, né? Mas de acordo com a carteira... Assim, quando você fala de alocação de patrimônio globalmente, né? Qual que é a regra? Tem uma regra global que é mais padrão, que é o portfólio 60-40. É 60% ações, 40% bonds, né? Renda fixa. E aí, nisso, se você for olhar como que essa carteira desempenha, né? Ela vai desempenhar muito bem
normalmente quando a gente está num cenário ou de foco no crescimento ou de foco na redução da inflação, né? Então é uma carteira que ela acaba sendo muito ruim para um cenário como a gente está vivendo hoje em dia, onde é o oposto, a gente está vendo crescimento desacelerando e inflação acelerando, né? Então, quando a gente fala de alocação geral de portfólio, e aí você pode fazer isso por meio de ações, né? Quando a gente fala de commodities, é você apostar menos em ações que dependem de crescimento econômico, mais em ações que estão expostas a commodities e reduzir o seu risco de exposição à taxa de juros, né? Isso falando do ponto de vista global. Por quê? Porque a taxa de juros está subindo e o preço é inversamente proporcional, né? Então você tende a ter uma desvalorização. Isso falando do ponto de vista global, onde a gente tem essa equação de crescimento caindo e inflação subindo. Ou seja, diminui ações, né, de crescimento, Nasdaq, ações de montadoras, ações de varejo e assim em diante. Aumenta em petróleo, em minério, em ouro, qualquer coisa que seja vinculada a commodities, e também reduz essa exposição, e real assets, que eles chamam, né, que então imóveis também, em fazendas e assim em diante, e diminui também em títulos atrelados à dívida, né? O Brasil, a gente tem várias peculiaridades, né? Então, para começar, que a gente não parte desse portfólio de 60-40, 60 ações, 40 renda fixa, mas eu acredito que como no Brasil, né, a gente está talvez num quadrante mais da direita de baixo, né, onde a gente pode começar a ver a inflação arrefecendo. Nossa, isso é muito louco, eu tô pensando agora, né? Pode ser que seja um portfólio completamente oposto, assim, onde vale a pena você estar mais exposto a ações que se beneficiam de uma queda de juros e a bonds, que seriam, na verdade, os títulos pré-fixados aqui, né? Ou seja, Mas é muito louco, Carlos. Porque eu tô raciocinando e eu tô chegando exatamente a essa conclusão, que seria uma inversão aparentemente completa. Eu tô com 200 comentários aqui, mas é aquela história. A gente precisa ver o quanto que essa transição de fato vai se concretizar ou o quanto que ela é uma percepção de momentânea do mercado e daqui a pouquinho o mercado volta a focar numa inflação mais forte e ainda com uma perspectiva de crescimento um pouco maior. No castrutômetro, você acha que a perspectiva de recessão e de, portanto, preocupações com o crescimento e a baixa dos crescimentos em detrimento da inflação mais alta, está com qual porcentagem de 0 a 100? Eu acho que assim, se era zero a preocupação com o crescimento, agora a gente está nos 20%, 30%. Por isso que a gente está vendo essas commodities ligadas à atividade sofrendo bastante. E na hora de commodities de uma forma geral, né? Porque também o primeiro movimento sempre é igual para todo mundo. Fala que o beta, a correlação sempre é 1, né? Tanto para cima quanto para baixo. Então agora tá tudo caindo, né? Até a commodity agrícola tá caindo também. Então a gente tá vendo realmente uma transição, eu acredito, desse movimento de inflação alta para agora. Ih, ferrou, e o crescimento? O crescimento vai ficar ruim. A gente olhou muito para a inflação, mas e o crescimento? A gente acreditou muito que esse remédio todo viabilizaria, sustentaria um crescimento. A tese está começando a ser revisitada. O castrutômetro está muito igual ao hugômetro, porque o Hugo Queiroz, que também é de escola fundamentalista e conversou com a gente mais cedo, aí sim no Expresso da Manhã, também classificou como de 25% a 30% as chances de uma recessão se impor. São 3h35, obrigado pela forte audiência de todos vocês. Hoje nós temos uma concorrência de peso, de qualidade, no próprio canal do YouTube do TC e na Station, porque está acontecendo em paralelo o painel setorial do TC Matrix sobre construção civil. Inclusive o senhor hoje não ouviu a TC Rádio porque o senhor estava lá. Gostou? O evento tá rolando ainda, muito bom, né? Tá rolando. Esses painéis são muito bons, né? Assim, para quem tem a oportunidade de acompanhar, eu digo que ele é muito eficiente para o investidor, né? Por quê? Porque você, mesmo que seja um setor que você ainda não acompanhe, né? Isso não estou falando de construção civil, mas falando de qualquer painel setorial que tem, você consegue, a partir desse setor, ter uma percepção geral do setor de uma forma geral, de alguns cases, e a partir daí você consegue já ter insights de se vale a pena ou não analisar alguma empresa desse setor, quais empresas vale a pena mais ou não analisar. Então você já mata um monte de trabalho de leitura que você vai gastar várias horas numa tacada só, e depois você já vai específico, né? Então, eu vou pegar um exemplo aqui. Quando estourou o conflito, exemplo meu, quando estourou o conflito entre Rússia e Ucrânia, eu falei, bom, uma coisa que deve ficar bem impressionada por algum tempo é commodity agrícola. Já estava com problema, vai continuar com mais problema e não tem tanta problema de demanda. Sabe quantas empresas eu tinha ligadas ao agro? Quantas? Zero. Zero? Zero.
E aí o que aconteceu? Rolou 2 semanas depois o painel de agro aqui. Pra mim foi perfeito. Eu cheguei, já ouvi o painel de agro, já ouvi várias empresas, analisei algumas que eu achava mais interessante. E hoje eu tenho 3 empresas de agro. Porque e o painel foi um dos grandes precursores. Porque na hora que você entra nessas coisas, você fala, putz, onde eu vou começar a analisar, né? E aí, para começar a analisar, você vai ter que ler, sei lá, umas 60, 70 páginas de um formulário de referência de uma empresa para falar, acho que essa daqui não é boa, deixa eu ir para a próxima. Imagina quanto tempo você perde nisso, né? Então... É um overview por isso valioso. Que é muito importante, até para entender exatamente como funciona o setor, né? Porque o investidor, assim, o cara que faz gestão, seja do seu próprio patrimônio ou do patrimônio de terceiros e que toma conta da estratégia global, né, de investimento em ações, você tem que ser generalista e entender pelo menos o mínimo relevante de um monte de setor, né? Sim. Pô, agora, se você ouve um especialista falando, já é muito mais direcionado para você entender sobre o setor do que você ter que pesquisar em várias fontes diferentes. Então, é muito valioso, assim. É uma dica que eu dou para os investidores, comecem a acompanhar, porque isso vai ajudar muito a ter uma noção de como os setores funcionam e vai ajudar na tomada de decisão de investimento. São 3h38. Bom, galera aqui tá muito empolgada, curiosa ou ansiosa pra gente falar sobre Inter. Por quê? Porque os papéis do Inter estão estreando hoje lá nos Estados Unidos. E agora, aqui pro brasileiro, se quiser operar, vai ser via BDR. Eu tô com o INBR 31, a queda é de 5%. Então deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro Ramon Valdez. Você sabe que Ramon Valdez aqui, o nosso, é homônimo, ou seja, tem o mesmo nome, do ator que fazia o Seu Madruga, o Ramon Valdez. Lá. E o ator que fazia o Seu Madruga, ou o personagem Seu Madruga, costumava dizer que não existe trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar. Alguns concordam. Valeu, Ramon, tá por aqui. Ele há pouco entrou aqui e escreveu: esse quadro que vocês exibiram aí não é utilizado por Rei Dálio? Sim, é isso mesmo, viu, Ramon? Ele chegou depois que a gente já tinha dado crédito aqui. Tá sabendo. Exatamente. Eu vou pegar o nome do material aqui pra passar, né, que eu prometi. Legal. O Samir Rosa: pessoal, o que tá acontecendo com o Magalu não é um voo de galinha? O que o Carlos acha? E ainda, INTB 31, PDR de Banco Inter, só apanha. Tá caindo aqui, tá caindo lá, um conversa com o outro. Mês que vem tem o termômetro das empresas divulgando o resultado do primeiro semestre desse ano já no acumulado, né? Vai pintar o segundo trimestre lá nos Estados Unidos, né? A temporada de balanços. Você vai somar a fotografia do primeiro com o segundo e tem a primeira metade do ano. Então, Carlos, eu te deixo à vontade. Diga aí pra mim, o que você tá achando de Magalu com essa reação? Se você apenas classifica como um curto prazo, um repique. E Banco Inter, que agora it's in the Sun's Land. Bom, vamos lá. Magalu e varejo de uma forma... Vamos falar de varejo de uma forma geral, né? Acho que até é melhor, porque o varejo tá dando um repique hoje grande, né? Sim, Pets, eu acho que tava subindo bastante também. Via. Varejo, na minha visão, né? Tá muito barato, assim. Apanhou demais já. É aquele negócio, né? Quando tá subindo, todo mundo quer. Depois que cai 80%, 90%, ninguém quer mais, né? Pô, mas será que o certo não é o meio termo ali? Isso falando, claro, em grandes números, assim, pode ser que tem coisa que esteja cara ainda e vai cair mais, mas tem coisas que realmente ficaram baratas. Eu acredito que é cedo ainda para falar que é realmente uma recuperação, né? Tá com cara de repique mesmo, nesses momentos de bear market, que é o que a gente tá vivendo, e de volatilidade exacerbada, né? A gente vê um monte de queda ali. Você pegar... Eu imagino que Magalu deve ter caído próximo do que caiu Via nessas últimas 2 semanas. O Via caiu mais de 20% nessas últimas 2 semanas. Então, uma alta de 5%, quando você olha em valor absoluto, em centavos, em milhões ou bilhões de reais de valor de mercado da empresa, é muito irrelevante, entendeu? Então é muito cedo para dizer que é uma recuperação, que o papel em si vai começar a andar. Não significa que o papel tá caro, mas claro. Tem muito mais cara de movimento de volatilidade, que pode se tornar uma recuperação, do que um movimento de recuperação estrutural. Recuperação estrutural. Agora, eu consigo te pagar aqui a informação do mês. No mês, os papéis da Magalu caem 30,65%. Os de Via recuam 23,89%. Isso no acumulado do mês de junho, que já vai rompendo aí o dia 23. Amanhã já estaremos na reta final já de junho, né? Dia 24, quando voltarmos do final de semana, se eu não estiver muito louco, dia 27. 27 de junho, e o primeiro semestre acena e vai embora. Bom, e Banco Inter? O que você acha? O setor bancário é um dos setores que você monitora, embora monitore mais o setor financeiro tradicional, os bancões. Aliás, só um complemento, hein?
Você viu o que aconteceu com o NuBR? Que o senhor cantou essa bola aqui. Nubank, que chegou a ser precificado como mais valioso do que o Itaú, apenas está agora valendo 1/3 do que o Itaú vale. O que é um ajuste e uma correção do mercado que passa pela funcionalidade, pela racionalidade, em parte voltada, retornada para o mercado, porque ficou muito esticado, né, o IPO. Léo, é saudável, né? E de novo, vou até fazer o destaque que eu fiz antes de iniciar o racional de que Nubank era muito caro, né? Que eu não estou dizendo que a empresa é ruim, que não tem potencial de entregar resultados lá na frente. Só que, para justificar aquele valuation do IPO, né? E do dia do IPO ainda que subiu uma porrada, assim, tinha que entregar um lucro de Itaú e crescer mais 10% ao ano depois disso, 10 ou 15%. E sendo que não entrega nem 1/10 do lucro de Itaú hoje, 1/20 do lucro de Itaú hoje, né? Então, realmente, assim, era muito difícil justificar, mas foi feito num momento onde a euforia estava reinando no mercado, né? E aí agora as coisas estão normalizando e talvez até penalizando demais, né? Porque também, eu acho que, assim, eu não sei se Nubank ainda vale o que está valendo agora, né? Pode ser que ainda esteja caro, tá? Eu não acompanho de perto para dizer. Mas todo movimento que vai muito para cima também vai muito para baixo. Então pode ficar barato no Nubank em algum momento. Vale ficar de olho. E eu já pego até o gancho para falar de Banco Inter, porque Banco Inter é um pouco esse caso. Assim, de novo, é um banco que eu também não acompanho de perto. Eu nunca fui. Aí é questão de opção, né? E de visão de mundo. Eu nunca fui um entusiasta de fintech, né? Então, e de bancos digitais. Então, eu nunca analisei de perto um banco digital, assim, para dar uma opinião muito enfática, que nem eu posso dar dos bancões. Mas o Inter, que chegou a valer, se eu não me engano, acho que 80 bi, sei lá, valeu, era uma grana relevante, assim, de valor de mercado. Agora tá valendo 10, eu acho, né? Próximo disso, 10 bilhões de reais. E aí já começa a me acender um sinal, assim, eu acho que o momento para growth ainda, qualquer coisa que é de crescimento, assim, que depende muito de crescimento, ainda é um cenário muito, muito adverso, né? Porque juros lá fora tá subindo e assim em diante. Mas agora, com o banco valendo 10 bi, se você fizer a conta de novo, a conta inversa, né? Quanto que o Banco Inter tem que entregar de lucro para valer 10 bi? Tem que entregar mais ou menos 1 bi. Assim, pro Banco Inter entregar 8 bi, que era o que precisaria, 80 bilhões de reais, eu já falava, bom, calma lá, né? Isso daqui para valer o que vale hoje, né? Valia na época. Agora, para entregar 1 bi, já não é tão absurdo você pensar em Banco Inter entregando 1 bilhão de reais de lucro, ou talvez até mais do que isso, né? Os bancões entregam quase 30, 26, 27, dependendo do bancão. Então, assim, já começa a entrar num patamar de preço mais razoável, né? Onde começa a fazer sentido, assim, onde você não começa a ter que colocar crescimentos mirabolantes por muito tempo para justificar aquele preço. Assim, você já consegue, com o pé no chão, chegar naquele valor, se a empresa for boa ou não. Eu não entro no mérito porque eu não conheço para dizer se a empresa é realmente capaz de entregar 1 bi e continuar crescendo. Mas eu acho que é possível, entendeu? Eu acho que essa que é a grande questão. Então, já começa a ficar interessante. Só que o fluxo ainda está muito ruim para esse tipo de empresa. E o movimento para a Nasdaq, no final, acho que pior ainda mais, né? Se você parar para pensar, porque se você aqui, talvez na Bolsa Brasileira, você conseguiria, num valuation como esse, entrar numa narrativa de banco médio, ou seja, eu sou um banco médio descontado, em Nasdaq você é empresa de tecnologia. Como a tecnologia está sofrendo muito com juros subindo lá fora, pode ser que o fluxo continue ruim para a Inter, ainda mais estando na bolsa lá de fora, né? Então, acho que essa é a equação que o investidor tem que monitorar e manejar aí na hora de tomar a decisão de investir em Banco Inter. Muito legal. O Marcelo Paes tira um saco e fala assim, BID agora cai em dólar. KKKKK. Quem mais tá por aqui, ó? O Samir Rosa agradeceu muito a gente ter comentado. Marcelo Paes, acabei de pontuar. O Osmar Angelim, para mim, resume bem a ópera aqui também. Ele diz assim, toda recuperação, pessoal, começa com o repique, se referindo ao varejo. Mas eu concordo que ainda é cedo para afirmar que é uma recuperação. Exato. Isso é legal, né? Quer dizer, toda recuperação começa com repique, mas nem todo repique implica recuperação. Exato. Belo resumo aqui do Osmar Angelim. No nosso WhatsApp, a participação do DDD19, Wesley. Ele também queria saber do Banco Inter, dos BDRs, você acaba de contemplar a dúvida dele. Carlos, vamos falar de macroeconomia e Ibovespa, tensionar as duas coisas. De repente, a tese batida pelo Federal Reserve durante 8 semanas, de que a alta de juros seria de 50 pontos base, ficou no vestiário. E o que subiu para o campo foi uma alta de 75 pontos base. Como é que você viu essa recalibração, aí, esse recalibramento,
esse ajuste que o Federal Reserve fez. E como é que você está enxergando esse impacto para o Ibovespa? Porque eu arredondo a pergunta dizendo o seguinte: a recessão para muitos vai ser europeia e americana. Mas no mundo globalizado, o impacto é geral. E para uma bolsa brasileira como a nossa, nós dependemos muito do fluxo gringo. Então, se os caras lá repensarem onde vão destinar o dinheiro, a gente pode ter um impacto direto. Equaciona tudo isso aí. Tá, Léo, perfeito. Começando então por política monetária americana, né? O movimento em si. Eu acho que precisava fazer isso, né? Mostrar que eles realmente estão dispostos a medir o termômetro do mercado em si. Não, e não falando de preço de bolsa, né? Mas falando... Uma semana antes, você teve aquele CPI que veio em 1% no mês, né? Contra uma expectativa de 0,7%. Então, o dinamismo na mudança de política monetária, ele é necessário, né? Então, você estando em posse de um fato novo desse que é relevante, era importante, sim, mudar o ritmo das altas de juros, né? E foi o que o Fed fez, então eu achei bastante acertado, né? Alguns pontos que me chamaram a atenção, além da decisão em si, tá? Primeiro, que foi até a hora que o mercado começou a subir com a decisão, eu não entendi nada, porque eu estava acompanhando, inclusive, fazer a propaganda aqui, o Merchan estava acompanhando a cobertura aqui na TC Rádio do você quis compensar hoje o painel, né? Gostou? Não, tava ótimo, excelente, muito bom, parabéns, de pra verdade. É nosso. E enquanto tava ouvindo o discurso do Jerome Powell, meu, assim, pra mim ficou muito claro que ele tirou o olhar um pouco de manter emprego e crescimento e falou: a gente vai fazer de tudo para controlar a inflação. E quando você fala em fazer tudo para controlar a inflação, isso significa que ele pode levar o ciclo de juros para um patamar mais alto e segurar por mais tempo, mesmo que isso implique em aumento de desemprego e em desaceleração econômica. E o mercado não interpretou isso no dia. No dia seguinte parece que sim, porque depois na quinta-feira caiu bastante o mercado, né? Mas isso para mim foi bastante emblemático. E o segundo ponto, que não tão emblemático quanto esse, mas também vale o destaque, é você ver o nível de incerteza que, de novo, acaba impactando o mercado nas projeções dos próprios membros do FONC, né? Então, quando você vê a distribuição das projeções para Fed Funds em 2023 e 2024, você vê que está muito dividido, né? Uma distribuição bem flat, assim, tem várias apostas diferentes por vários membros. Então, a incerteza continua muito relevante e isso vai continuar impactando o mercado enquanto a gente não tiver uma clareza maior. Trazendo o gancho para a economia. Mundo globalizado. Economia, é claro que impactando lá, impacta aqui também, impacta na China e assim sucessivamente. Só que o Brasil ele consegue ter certa resiliência. Né? Ele é um país globalizado, mas não é tão globalizado assim, né? Até porque continental ele tem uma dinâmica própria. A gente tem uma dinâmica própria, a gente tem uma característica de inflação, emprego e crescimento própria. É claro que agro, commodities impulsionam, mas em contrapartida trazem o cenário de inflação. Então eu vejo que assim, o Brasil, pode ser que ele não sofra tanto, tá, com uma desaceleração econômica lá fora, como a gente está vendo. Aí tem que ver o que vai ser maior, né? O impacto da desaceleração econômica ou o impacto da desaceleração da inflação que vai trazer os juros para baixo que estimula o consumo aqui? Eu concordo, mas deixa eu provocar você. Como é que está, há cerca de 2 anos, o nosso cenário doméstico? Como é que estão os números que as empresas reportam? Como é que está a saúde das companhias? Bem, muito obrigado. E o mercado não traduz isso. Não traduz. Você, fundamentalista que defende essa tese aqui há algum tempo. Você enxerga, vê os números, vê as fotografias, vê os resultados, compara com o preço de tela e sente vergonha da maneira como o mercado está precificando determinado papel. Não me parece animador o quadro. Porque na perspectiva de uma recessão, ainda que o Brasil tenha uma dinâmica própria e, porventura, continue a apresentar bons resultados, isso continua não sendo garantia de que o mercado vai passar a precificar, e é claro que isso você não chegou a cravar aqui, mas me parece pior o quadro, porque como a gente depende muito do dinheiro gringo, em especial, aí eu não vou colocar o carimbo do local, mas me parece que vem muito da Europa, dos Estados Unidos. Puxa, se esses campos entrarem em recessão econômica, rapaz, eu tendo a achar que o impacto aqui vai ser complicado. Falando de mercado, né? Isso, mercado, bolsa. Eu acho que tem alguns fatores que a gente tem que levar em consideração, né? Quando você pega a virada de ciclo, né? Então, de ciclo econômico, de ciclo de mercado, qualquer coisa do gênero, o primeiro movimento é queda geral, é desalavancagem, é todo mundo apertando o botão de venda em qualquer coisa porque precisa fazer caixa, né? Então, tudo cai
junto, até o ponto onde o nível de vendas começa a diminuir, mesmo que não tenham compradores, mas as condições de oferta e demanda por ativos já começam a ficar mais equilibradas. Então, nesse primeiro momento, tudo cai. Só que a partir do momento que acabarem as vendas necessárias, né, nesses momentos, as condições já melhoram um pouco no ponto de vista de fluxo. Aí tem um segundo ponto na equação que a gente tem que levar em consideração, né? As empresas brasileiras, como você bem falou, já estão bem baratas quando a gente olha de fundamento. Mas se elas continuarem entregando esses fundamentos e o preço não anda, vai chegar algum momento que fica barato demais para ser ignorado, entendeu? Então imagina uma empresa que cresce 15% ao ano negociando a 4 vezes o lucro. É uma coisa que o gringo vai olhar e vai falar, tá tudo ruim, mas a margem de segurança ali tá boa demais para ser ignorada, né? Então, assim, em algum momento o fluxo volta. E no pior dos casos, se é uma empresa que está negociando a 4 vezes o lucro, em 4 anos, se ela fala, bom, chega, então já que ninguém quer nada, eu não vou expandir mais nada, em 4 anos ela te devolve tudo em dividendo, entendeu? Carlos, me perdoa, eu preciso interrompê-lo. Esse urgente tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Probabilidade de recessão nos Estados Unidos avança de 40% para 69%. A projeção é do UBS. O UBS que vê o setor imobiliário enviando um sinal forte de recessão. Eu acho que é um complemento e tanto para esse programa e para o teu raciocínio. O castrutômetro está mais moderado, o gômetro também. O UBS está apontando para 70%, num salto de quase dobrar a projeção anterior. Sai de 40%, vai para 69%. Assim, mais do que uma interrupção, um complemento ao teu racional. Porque se de fato, no fundo nós estamos falando disso, se a recessão vier e se concretizar, sobretudo para os Estados Unidos, o impacto de fluxo e, portanto, para a Bolsa Brasileira. No entanto, tem esse outro ângulo aí que você acabou de falar. Quer dizer, está tudo muito ruim, está tudo muito complicado, mas alguns papéis vão apresentar uma simetria tamanha que vai ficar envergonhado o investidor de não aportar nesses papéis. É um pouco da tua, entre aspas, esperança. Olha que projeção é essa, hein? O senhor acompanha a UBS há muito mais tempo como gestor do que, inclusive, esta operação que nasceu em março de 2021. É bastante sintomático, Carlos. Não, assim, com os fatores que a gente tem na mesa hoje, realmente não é prudente, até me falta a palavra, mas assim, é normal se esperar uma recessão, porque você é isso, crível. É crível. A gente não tem nenhum fator que fale, bom, não vai rolar uma recessão, né? Na mesa hoje, né? Só que a gente tem que lembrar que há 6 meses a gente nem imaginava que teria um conflito entre Rússia e Ucrânia. Pois é. No começo de 2020 a gente nunca imaginou que teria uma pandemia. Então, assim, tem vários fatores que não são considerados porque eles ainda não existem. Normalmente eles acabam direcionando ainda mais a economia de uma forma geral e o desenvolvimento da população de uma forma geral do que o que a gente sabe no momento onde a gente faz as projeções, né? Mas, claro, sabendo do que tem hoje, é crível você colocar uma recessão no radar, e o cenário tá difícil mesmo, tá? Não tô dizendo que vai mudar, que eu tô esperançoso que vai mudar, ou que eu acredito que vai mudar tão cedo. Mas tem um outro ponto que eu vou até complementar aqui, por favor, que é a questão da antecipação do mercado. Isso eu tava vendo até num tweet do Braga, da Encore, hoje em dia. Eu não sei, agora me fugiu o nome do banco gringo que fez essa projeção, que normalmente o mercado ele reage 9 meses antes da virada de ciclo econômico, entendeu? Então, o mercado cai 9 meses antes de uma recessão e o mercado sobe 9 meses antes de uma recuperação econômica. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que a gente entre numa recessão, sim, mas quando a gente entrar, pode ser que o mercado já tenha reprecificado tudo, e pode ser que inclusive já precificou quase tudo agora, entendeu? E aí na hora da retomada, quando retomar, o mercado já vai ter subido antes disso. Então, se você pegar ali, comecinho de 2016 foi o auge da crise, foi quando a Bolsa subiu ali um monte, né? Saiu de 30 mil pontos, acho que para 60 mil pontos, sim, no auge da crise. Então, a Bolsa, ela tem uma correlação com o PIB, mas é uma correlação antecipada, né? Na verdade, a Bolsa é mais um indicador antecedente do que vai acontecer com a economia do que a economia é um indicador antecedente do que vai acontecer com a Bolsa. E agora eu vou arriscar uma hipótese de leitura, porque se esse Snap que mereceu o urgente do painel Mover Pro tinha potencial de mexer com o mercado, o que a gente está vendo é uma mexida positiva, sob o ângulo de quem está comprado. E eu vou arriscar uma hipótese, quero checar aqui com o Carlos se a leitura faz sentido. Dow Jones mantém uma leve pegada de alta, 0,06% de ganho, 30.500 pontos. O S&P 500 acentuou muito o viés de alta, agora está em 0,40% de ganho. E o Nasdaq foi avançar para quase 1% de ganho, praticamente dobrou o viés de alta.
Você dá sua risada, eu dou a minha aqui, porque assim, me parece que ao mesmo tempo em que a perspectiva de uma recessão assusta do ponto de vista da atividade, ela também pode se traduzir com maiores estímulos, incentivos e menor rigor para retirada do excesso de liquidez. É uma leitura possível? O que acontece é que recessão é desinflacionário, desinflação traz Treasury para baixo, provavelmente, Treasury indo para baixo, Nasdaq sobe. É essa loucura aí das interpretações de mercado, né? Esse ciclo aí, cada hora alguém aponta para algum lado e vai para ele, né? Cara, mas assim, em algum momento o mercado vai precisar se decidir, porque tá um pula-galho do pula... O Beida tem uma frase que ele fala, né, que é: passarinho que pula de muito galho em galho, toma tiro. Como quem diz, né? Pô, você tem que ter uma mínima convicção e avançar um pouco mais, a menos que você tenha elementos suficientemente concretos para abandonar uma barca e entrar em outra. E me parece que o mercado tá muito volátil, assim, ele não tá fiel às teses, né? Ele tá pulando com uma velocidade meio inexplicável. Incerteza, ninguém sabe o que vai acontecer, né? É isso, assim. Então, o mercado vai continuar nessa por algum tempo, enquanto não tiver uma clareza do que vai acontecer. E os bancos centrais ficam, cada qual ao seu modo, tentando também estimar o futuro e dar sinalizações que agradem, entre aspas, acalmem as perspectivas macroeconômicas e do mercado, mercadológicas, mas vou te dizer, hein, que conta difícil de fechar. São 3h58, o tempo não passou, ele voou. A gente passeou aqui desde papéis até a conceituações. Eu quero dedicar esse último minuto e meio aí para você falar um pouco da nossa alocação, Carlos, que ela é muito valiosa para muita gente que acompanha o nosso programa, as mais de 130 pessoas aqui pelo YouTube simultâneas, mais as centenas de pessoas que nos acompanham pela Station. Como é que tá o desenho base da nossa carteira? Perfeito, vai pegar minha colinha aqui porque ela muda, né, com alguma constância, mas sendo bem rápido, disclaimer rápido antes. Não segue o que eu tô fazendo, porque, por exemplo, agora eu estou com 27% em caixa. O mercado melhorando aí alguns diazinhos, pode ser que eu já fique quase que 100% alocado, tá? É bem rápido. Então, agora eu tô com caixa. Eu passei essas últimas 2 semanas aí com quase o máximo de caixa que eu posso ter. 7% em empresas americanas, né? Principalmente do Nasdaq, Amazon e Facebook. Já falei bastante das duas aqui. Meta agora. Inclusive o ticker da BDR mudou, ficou quase impossível de achar. M1TA, para quem tá procurando ainda. E Brasil, 66% da carteira, né? E aí as principais exposições setoriais: commodities, 14%, bancos, 13%, varejo, 11%, utilities, né? Então a gente fala de energia elétrica e saneamento básico, 9%, locação de veículos, 5%, e os demais representam 14% da nossa carteira. Em grandes números é isso. Ou seja, você tem aí uma fotografia macro de como estão as nossas alocações. 3h59, e com a pontualidade britânica, você aí do outro lado só tem um dever. Se estiver nos ouvindo pela sua plataforma predileta de podcast, faz uma maratona, vê como é que foram os últimos episódios. Mas se você estiver ao vivo aqui na TC Rádio, só segura, porque vem aí o Expresso da Tarde com o melhor fechamento do pregão. Gabriel Medina, Mariana Galvão, Diego Kerber, toda a equipe erguendo mais um capítulo vivo da cobertura dos mercados. Cacastrute, muito obrigado, um abraço para você e até semana que vem. Obrigado a todos que acompanharam a gente. Semana que vem estaremos de volta. Espero que com notícia boa, né? Eu quero dar um pouco de notícia boa pra vocês também. Rapaz, tá difícil. Tá difícil. Não, pra escola fundamentalista, tá muito difícil. É uma escola... que agora pra todas, né? Porque claro, dinheiro, né? Claro. Mas no acumulado aqui dos últimos 2 anos, como tá sendo difícil pra quem olha fundamento. Não, eu vou tomar café com o Hugo Queiroz, que é da tua escola, é a mesma coisa. É choro e lamentação pela descorrelação que há entre o que as empresas entregam e a precificação que o mercado estende a elas. É o inconformismo até, né? Pois é. Ele até usou uma metáfora hoje mais cedo, participou do programa da manhã. Aí ele falou assim, não, parece que eu sou louco do pedaço. Eu falo, todo mundo tá falando outra coisa, não é possível. Carlos, obrigado, um abração pra você, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, o calor de você que prestigia o nosso trabalho. Chegaram aqui mais pessoas, olha a Super Clau aí, ó, a Clau Stuck, sempre a rainha do like aqui na nossa transmissão. O Lobo Adventures também tá por aqui, assim como o Ruiter Arantes, o Rounder, o Luiz Almeida. É isso, galera. Obrigado pelo carinho. Tamo junto. Um abraço, juízo! Até quinta-feira que vem nos 10 mil deles ou até amanhã no seu Expresso da Manhã. Tchau! Termina aqui mais um episódio de Os 10 Mil Deles, o reality cast que faz o seu tempo render. Disclaimer. As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrucci sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte.
Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos R$10 mil iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da Roa. O projeto Os 10 Mil deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.